Você sabia que um simples copo de leite pode esconder um esquema milionário de fraude? Imagine acordar pela manhã, preparar seu café com leite e, sem saber, ingerir soda cáustica, formal e até pelos indefinidos. Parece um filme de terror, mas essa foi a realidade de milhões de brasileiros durante anos. O leite, um dos alimentos mais consumidos no mundo, símbolo de nutrição e saúde, foi alvo de uma das maiores fraudes da história do Brasil. Empresas do setor de laticínios adulteraram o produto com substâncias químicas para aumentar o volume e lucrar mais, sem se importar com a saúde da população. E o pior, essa fraude pode ainda não ter acabado. Mas como tudo isso começou? Como essas quadrilhas conseguiram burlar os testes de qualidade por tanto tempo? E o mais importante, será que o leite que você consome hoje ainda pode estar adulterado? Fique comigo até o final, porque vamos desvendar todos os detalhes desse escândalo, desde a descoberta do esquema, as substâncias adicionadas no leite, até o impacto na vida de milhões de consumidores. E no final, vou te mostrar como você pode se proteger dessas fraudes no futuro. Agora, vamos começar pela primeira pista que revelou esse esquema chocante. Tudo começou de forma silenciosa. Por anos, milhões de brasileiros tomavam leite adulterado sem desconfiar de nada. Mas então, pequenas pistas começaram a surgir. Algumas caixas de leite tinham um gosto estranho, outras pareciam aguadas demais. Em alguns casos, consumidores relataram problemas digestivos logo após o consumo. Mas essas queixas isoladas não eram o suficiente para levantar suspeitas. Afinal, quem poderia imaginar que algo tão essencial quanto o leite poderia estar sendo manipulado? Foi quando um grupo de fiscais do Ministério da Agricultura começou a notar inconsistências nos testes de qualidade, realizados em diferentes lotes de leite distribuídos no país. A composição do produto não batia com os padrões exigidos. O teor de proteína estava mais baixo do que deveria, a quantidade de água estava acima do normal. Mas o grande estalo aconteceu quando, em uma análise mais profunda, resíduos químicos inesperados foram encontrados em algumas amostras. O que deveria ser apenas leite continha traços de soda cáustica, formol e outras substâncias que não tinham nada a ver com um alimento seguro. Essas descobertas acenderam o sinal vermelho. Os fiscais suspeitaram que havia algo muito maior por trás daquilo. Uma investigação foi aberta, e o que veio à tona foi um esquema muito mais complexo e criminoso do que qualquer um poderia imaginar. Agora, a grande questão era como essas substâncias foram parar no leite. O que essas quadrilhas faziam para adulterar um dos produtos mais consumidos no Brasil? A lógica da fraude era simples. Quanto mais dilua o leite, maior o volume e, consequentemente, maior o lucro. Para isso, os criminosos adicionavam água ao leite, reduzindo sua concentração de nutrientes. Mas havia um problema: os testes de qualidade poderiam detectar essa diluição. Então, eles foram além. Para enganar os exames laboratoriais, os fraudadores começaram a adicionar substâncias químicas que disfarçavam as alterações e davam ao leite adulterado uma falsa aparência de qualidade. E entre os produtos encontrados estavam soda cáustica, usada para neutralizar a acidez do leite estragado e impedir que ele azedasse rapidamente. Formol, um conservante altamente tóxico, potencialmente cancerígeno que prolongava a validade do leite. Ureia, utilizada para mascarar a presença de água adicionada enganar os testes de teor proteico, bicarbonato de sódio e água oxigenada, usado para estabilizar a aparência do leite e evitar que ele se deteriorasse. Ou seja, não era mais leite, mas uma mistura química extremamente perigosa, consumida diariamente por milhares de pessoas sem suspeitar de nada. Mas quem está por trás desse esquema? Como uma fraude tão absurda conseguiu se espalhar sem que ninguém percebesse? Agora, vamos revelar os responsáveis por essa fraude milionária e como eles conseguiram manter esse esquema por anos. Imagine uma quadrilha operando dentro da indústria de laticínios. Não estamos falando de falsificação de produtos baratos
ou de um crime isolado. Estamos falando de uma rede criminosa organizada, que incluía empresários do setor, transportadores de leite e até funcionários de laticínio. O esquema funcionava de forma meticulosa e tinha três camadas principais de adulteração. O processo começava ainda nos caminhões-tanque, que transportavam o leite dos produtores rurais para as fábricas. Alguns transportadores inescrupulosos adicionavam água ao leite cru, aumentando seu volume, mas, como isso poderia ser facilmente detectado nos testes, era preciso ir além. O segundo passo era enganar os testes laboratoriais. Os fraudadores adicionavam ureia e outras substâncias que simulavam um teor proteico adequado. Isso permitia que o leite diluído passasse nos controles iniciais sem levantar suspeitas. Mas a fraude não parava por aí. Algumas indústrias de laticínios, já envolvidas no esquema, recebiam esse leite adulterado e faziam mais manipulações. Dentro das fábricas, a quadrilha adicionava soda cáustica, formol e bicarbonato de sódio para evitar que o leite estragado demonstrasse sinais de deterioração. Em alguns casos, produtos vencidos eram reprocessados e enviados de volta ao mercado. Os criminosos sabiam exatamente como burlar a fiscalização. Quando havia inspeções, lotes mais limpos eram selecionados para a amostragem, enquanto o leite adulterado continuava sendo distribuído. E o que tornava tudo ainda mais assustador, essa fraude não acontecia apenas em uma empresa ou em uma cidade. Era um esquema espalhado por diversos estados e envolvendo milhões de litros de leite. Mas se era tão bem organizado, como os responsáveis foram presos e qual foi o desfecho dessa investigação? O grande problema é que essas substâncias, quando consumidas em excesso e por longos períodos, podem ser prejudiciais ao organismo. Elas podem causar desconfortos digestivos, sobrecarregar órgãos responsáveis pela filtragem e metabolização dos alimentos. Em alguns casos, até aumentar os riscos de complicações mais sérias no futuro. A revelação desse escândalo causou um verdadeiro choque. Durante anos, o leite foi visto como um símbolo de nutrição e saúde, um alimento essencial na vida de milhões de brasileiros. Saber que ele havia sido manipulado dessa forma gerou indignação e medo. Muitos consumidores passaram a questionar se o produto que compravam eram realmente seguros. Famílias que davam leite todos os dias para as crianças e idosos se perguntavam quantas vezes ofereceram algo que não era o que parecia ser. E as autoridades? O que aconteceu com os responsáveis por essa fraude? Eles realmente foram punidos ou tudo acabou em impunidade? 5. O desdobramento das investigações. Com a primeira evidência em mãos, as autoridades iniciaram uma operação que ficaria conhecida como leite compensado. O objetivo era desmantelar um esquema que até então operava de forma discreta e lucrativa há anos. As investigações revelaram que o problema ia muito além de uma única empresa. Vários laticínios, transportadoras e empresários estavam envolvidos no esquema de adulteração. Foi então que começaram a surgir gravações telefônicas e documentos financeiros que não deixavam dúvidas. Essa fraude era muito maior do que se imaginava. A operação resultou em prisões de empresários, transportadores e funcionários de laticínios. Entre os detidos estavam gerentes, técnicos e até donos de empresas do setor, que foram acusados de fraude contra o consumidor, crime contra a saúde pública e formação de quadrilha. Além das prisões, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em várias fábricas e armazéns. Em alguns locais, os investigadores encontraram equipamentos usados para adulteração do leite, documentos contábeis que mostravam os lucros milionários do esquema e até registros de como as substâncias eram adicionadas para burlar os testes de qualidade. Com o avanço da operação, lotes suspeitos foram identificados e retirados das prateleiras dos supermercados. Os consumidores começaram a receber alertas sobre marcas e lotes contaminados. Em alguns casos, empresas envolvidas foram obrigadas a interromper a produção. Mas, mesmo com a retirada de alguns lotes, a fraude já havia causado um impacto gigantesco.
o leite adulterado já tinha sido consumido por milhares de pessoas, e a preocupação com a segurança alimentar tomou conta do país. Agora, fica a grande pergunta: depois desse escândalo, o leite que consumimos hoje é realmente seguro? As regras mudaram ou ainda há brechas para novas fraudes? Para tentar impedir que algo assim se repetisse, foram implementadas novas regras de controle de qualidade na indústria de laticínios. Entre as principais mudanças, podemos destacar o maior rigor na fiscalização. Testes mais frequentes e detalhados passaram a ser exigidos das empresas, dificultando fraudes como a diluição do leite. Agora, cada lote de leite pode ser rastreado desde a produção até a chegada ao consumidor, permitindo identificar possíveis irregularidades mais rapidamente. Empresas flagradas adulterando produtos podem enfrentar multas altíssimas e até suspensão das atividades. Porém, apesar dessas melhorias, fraudes ainda podem acontecer. O setor alimentício é um dos mais vulneráveis a esquemas de adulteração, e criminosos sempre procuram novas maneiras de burlar o sistema. Embora as regras tenham ficado mais rígidas, o consumidor também precisa estar atento para evitar cair em armadilhas. Então siga essas dicas. Prefira marcas reconhecidas e com histórico confiável no mercado. Evite produtos com embalagens danificadas ou datas de vencimento muito próximas. Quando há suspeitas de irregularidades, os órgãos de controle costumam divulgar avisos para a população. Se o leite apresentar um gosto muito diferente do habitual ou uma textura estranha, é melhor evitar o consumo. Apesar das fraudes identificadas no passado, o setor de laticínios evoluiu e hoje o risco de adulteração é menor do que antes. Mas, como vimos, o escândalo do leite foi um alerta de que nem sempre o que compramos é exatamente o que parece. Então a pergunta que fica é: será que outras indústrias alimentícias também escondem segredos tão chocantes quanto esse? E você já desconfiou de algum produto que consumiu? Nos conte aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.